Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma empreiteira destinou originalmente alguns operários para a construção de uma obra de 72 metros quadrados. Como 4 deles foram demitidos antes do início da obra, os demais tiveram que trabalhar 9 metros quadrados a mais, cada um, para compensar. Qual o número de operários originalmente designados para a obra? Bom, então, esse aqui é daqueles exercícios que tu precisa organizar os dados, fazer um esquema para depois apontar um caminho da resolução. Então eu tenho duas situações. Eu tenho a situação original, vamos dizer assim, vou chamar aqui de situação 1. E tenho aqui uma situação final, ou uma situação 2. Na situação 1, o que acontece? A empreiteira contratou alguns operários. Nota que alguns operários é um número desconhecido. Então vou dizer aqui que são N operários. Então, foram contratados N operários. E a obra, ela tinha 72 metros quadrados. Então, vou botar aqui. Não sei se eu vou usar isso, mas eu vou colocar aqui. Ó. A obra é de 72 metros quadrados. Ok. Então, isso é a situação inicial, tá? Como 4 deles foram demitidos antes do início da obra, os demais tiveram que trabalhar 9 metros quadrados a mais. Então, vamos pensar aqui. Ó. Se foram demitidos 4 funcionários, nessa situação 2 aqui, eu tenho o número de operários N menos 2. Então, N menos 2 operários. Ok. Isso fez com que eles trabalhassem, cada um, 9 metros quadrados a mais. Então, vou escrever aqui, ó, cada um, vou botar assim, ó, 9 metros quadrados a mais. E aí ele pergunta o número de operários originalmente designados. Então, o que ele está perguntando é o N, né? O número de operários que eu havia no início. Bom, então vou pensar assim, ó, esses operários aqui, eles trabalham 9 metros quadrados a mais. Mas eu não sei quantos metros quadrados trabalhariam antes. Então, vou pensar assim. Ó. Se eu dividir 72, que é a obra toda, 72 metros quadrados. Se eu dividir por N, isso vai me dar o quê? Quanto cada um trabalharia. Ok? Como eu sei que 2 foram demitidos, né? Então, eu sei que eu tenho 72. Então, isso dá para dizer assim, ó, 72 metros quadrados por N vai dar o quanto cada um trabalhou. Eu não sei quanto cada um trabalhou, vou chamar aqui de X horas, tá? Aliás, X metros quadrados, tá? Aqui é X metros quadrados. É o que cada um vai trabalhar, quer dizer, cada um deveria trabalhar. Quando eu demito 4 funcionários, o que acontece? Essa mesma obra de 72 metros quadrados tem que ser feita por N menos 4 funcionários, é 4 a menos. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um número de metros X mais 9 para cada um. Então, essa é a ideia. Então, vou melhorar isso aqui. Ó. 72 divide por N é igual a X. E 72 divide por N menos 4. Isso é igual a 9 metros a mais. X mais 9. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já tenho o X isolado. Eu quero descobrir o N, né? Então, não é interessante que eu isole o N aqui. Se eu isolar o N aqui e isolar o N aqui, esse N vai sumir. Então, eu vou isolar outra variável. Eu sempre isolo aquilo que eu não quero. Tá? Quando eu tenho duas equações ou mais para calcular uma variável dentro da manipulação algébrica, eu sempre isolo aquilo que eu não quero. Então, eu vou isolar aqui ó, o X. Bom, o X já está isolado aqui, né? O X está isolado. Então, eu vou isolar o X na outra também. Vai ficar assim, ó, 72 divide por N menos 4, aí joga para cá, ó, menos 9, isso é igual a X. Agora sim, eu estou com um X valendo esta expressão e estou com um X valendo esta outra expressão. Então, essas duas coisas são iguais. Então, estabelecendo aí
uma igualdade. Vamos ver se não vai faltar espaço para mim. 72 divide por n é igual a 72 divide por n menos 4, isso menos 9. Está aí a equação. Eu vou fazer aí o mínimo múltiplo comum, né, entre n e n menos 4. Quando eu tenho um mínimo múltiplo comum entre coisas estranhas, por exemplo aqui, ó, entre n e n menos 4, quando eu tenho letras ou eu tenho raízes inexatas, o mínimo múltiplo comum tu pode adotar como regra o produto deles. Então o mínimo múltiplo comum eu vou fazer n que multiplica n menos 4. E aí faz, ó, n que multiplica n menos 4. Se eu divido aqui por n, quer dizer, se eu divido aqui por n, olha o que acontece. Cancela o n e sobra n menos 4. Então, n menos 4 vezes 72. Então, isso vai sobrar 72 que multiplica n menos 4. Igual. Se eu pego o MMC, n que multiplica n menos 4, e divido pelo denominador aqui, ó, n menos 4, vai cancelar n menos 4 com n menos 4, sobra o n. E aí, esse n aqui em cima vezes 72, 72n. E aqui embaixo tem 1. Aí, n que multiplica n menos 4, se eu divido por 1, dá ele mesmo, dá n que multiplica n menos 4, vezes menos 9, isso vai dar menos 9, que multiplica n menos 4. Ok? Fazer assim, ó, fica melhor. Ok. E agora é resolver isso. Eu tenho aqui 72n menos 72 vezes menos 4 dá menos 140, menos 288. Isso é igual 72n. Olha só aqui, já vai dar para cancelar depois, ó, 72n com 72n, tá? 72n, aqui eu tenho menos 9n vezes n menos 4. Olha só aqui, ó, esse produto aqui é um produto de 3 fatores, é menos 9 que multiplica n que multiplica n menos 4. Então, na prática, eu posso fazer aqui no rascunho, ó, eu posso dizer que é menos 9n que multiplica n menos 4, certo? E aí isso resulta menos 9n vezes n menos 9n ao quadrado. E menos 9n vezes menos 4, isso vai dar menos, aqui ó, menos 9n vezes menos 4, vai dar mais 36n. Ok? E aí eu começo a organizar a minha equação do segundo grau, consegue perceber? Vou jogar esse menos 9n para cá, esse 9n ao quadrado para cá, para ele ficar positivo, né, na falsa passagem. Então, olha só aqui, ó, 9n ao quadrado. Beleza. Lembra que nós havíamos cogitado o corte de 72n com 72n, como se esse 72n passasse para cá também, e aí ficaria 72n menos 72n. Ok, cancelei. Aí eu tenho esse mais 36n vindo para cá, menos 36n, tranquilo. E aí, esse menos 288 continua aqui, menos 288. Igual a zero, está aí a minha equação do segundo grau para resolver, a partir da qual eu vou calcular o valor do n. Mas antes de resolver propriamente, eu ainda posso simplificá-la. Olha só, eu consigo dividir aqui a 9, ó, eu tento dividir por 9. Divido por 9. E aí, 9n ao quadrado divide por 9 vai dar n ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó, a equação. N ao quadrado menos 36n divide por 9 dá menos 4n, e menos 288 divide por 9 vai dar exato isso, porque vai ficar ali 270 com 18, né? Vai dar 32. Aqui, ó, 288 divide por 9, 3 vezes 9, 27, me sobra 1, 18. 18 por 9 dá 2 vezes 18, zerou, 32. Então, aqui eu tenho menos 32 igual a zero. E aí, sim, a partir dessa equação, bem mais simples, eu consigo descobrir o valor do n. Vou fazer por soma e produto. Aqui é 1, né? Então, eu consigo soma e produto bem fácil. A soma é menos b,
e o produto é o elemento C. Então a soma troca o sinal do B, a soma é igual a 4, e o produto é o C, o produto é menos 32. Aí eu penso, multiplicações que dão menos 32 e a soma é 4. Como o produto é negativo, tem que ser um valor positivo e um valor negativo. Quem é que multiplica 32 e aí tem uma diferença de 4? 8 e 4. 8 vezes 4, 32. A diferença entre 8 e 4 é 4. Como a soma aqui é positiva, eu tenho que a raiz maior é positiva, então será mais 8 e menos 4. Então aqui eu tenho tipo o N, vou chamar aqui de N1 e aqui o N2. Lembra que N é o número de operários. Então o número de operários não pode ser uma quantidade negativa, né? Eu não posso contratar menos 4 operários. Então isso já faz com que essa raiz aqui não me sirva. E eu fico com N1 igual a 8. Então são 8 funcionários contratados inicialmente. Alternativa C. Ok? Chama atenção para um aspecto aqui. Ó. Caso tu não tenha um pleno domínio, né, de resolver esta equação do segundo grau por soma e produto, tu poderia ter utilizado aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Sem problema, tu vai encontrar 8 e menos 4 também, sem problema. Só vai levar um pouquinho mais de tempo. Tá? Então faça do jeito que tu acha mais confortável. E caso tu queira melhorar a tua habilidade em resolução de equações do segundo grau, utilizando esse método aqui por soma e produto, eu te recomendo nesse mesmo meu canal aqui, tu vai no YouTube, tá? Normal, aí no motor de procura ali, né? Na caixinha de procura dentro do YouTube, tu coloca Projairo, que é o nome do meu canal, e dá um espaço e coloca soma e produto. Soma e produto. Vai abrir um vídeo bem legal. É um vídeo um pouquinho longo, tem 1h07, mas que trata com muito carinho a resolução da equação do segundo grau por soma e produto. Vai te mostrar todos os exemplos, todas as possibilidades. É um vídeo muito interessante que vai te deixar com essa habilidade aí de evitar um pouco da fórmula de Bhaskara, tá? Então tá feito aí o convite para assistir esse vídeo aqui. E outra coisa que eu quero finalizar esse vídeo, embora eu já esteja com pouquíssimo espaço, mas eu faço questão, é de mostrar, olha só, a prova real, que também, né, pode servir como caminho resolutivo testando as alternativas, né? Tu poderia ficar testando as alternativas do que eu vou fazer agora para encontrar a resposta. Então, olha só, prova real, quantos funcionários eu tinha no início? 8. Então, se são 8 e a obra é 72 metros, então eu tenho 72, divide por 8 operários, cada um faz 9 metros quadrados. Ok, parabéns. Agora, se eu tiro 4 funcionários, se 4 são demitidos, eu vou pegar a mesma obra de 72 metros quadrados e vou dividir por 4 funcionários. E 72 por 4, o que aconteceu? Ficaram 18 metros quadrados. E o que eu observo? Que daqui para cá, ó, realmente houve um aumento de quanto? Um aumento de 9 metros quadrados. Que por coincidência, inclusive, é o dobro, né? E o exercício poderia até ter dito isso. Foram demitidos, os demais tiveram que trabalhar o dobro do que havia antes. Né? Poderia ser assim. Claro que se ele falasse que era o dobro, né? Ficaria mais fácil, porque se eu dobro o trabalho a ser feito, é porque o número de funcionários se reduz à metade. Então eram 8 funcionários, reduziu-se para 4. Ficaria até mais fácil. Mas poderia ser perguntado assim também. Está feita a prova real, que também pode ser utilizada como processo resolutivo testando as alternativas. Eu espero que essa resolução contribua dentro do teu estudo. Te desejo boas provas e até a próxima.